Evangelho de fariseus. Esses dias, muitas pessoas começaram a comentar uma música de uma artista brasileira chamada Aimee. Confesso que eu não a conhecia anteriormente, passei a conhecer depois dessa viralização desse vídeo, onde ela, participando de um reality na área de música, ela canta uma música chamada Evangelho de Fariseus. E a música é uma música muito bonita, né, na sua musicalidade, uma música mais contemplativa, não é um hino para se cantar na igreja, é uma música com um tom muito forte de crítica à questão das religiões, especialmente falando das igrejas evangélicas, pelo que a gente percebe. Mas essa crítica poderia ser estendida para outros segmentos religiosos com toda a convicção. E aí a letra, brevemente, ela vai dizer o seguinte: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o manar para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos nos afastamos. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus, e se flamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecido pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo, o sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus, se inflama na bolha do sistema e começa a repetir. Então veja, gente, eu vi muitas pessoas elogiando, outras criticando. Inclusive, eu vi até alguns comentários tentando politizar a própria letra desta música, alguns falando que era uma letra mais de esquerda, outros falando, criticando, que a Aimee está querendo criticar demasiadamente a igreja. Enfim, tem de tudo, né? Na internet é muito amplo aí essas questões. Mas o que eu percebo dessa letra, aí você pode depois ouvir e procurar aí, é uma canção muito bonita. O que é que eu percebo na letra desta música? Que a Aimee, ela faz uma crítica importante, interessante, sobre o farisaísmo contemporâneo, né, que é algo visível nos nossos dias. Mas antes de falar das demais coisas da música, precisamos entender o seguinte: o que seria um farisaísmo contemporâneo? O que seria esse evangelho de fariseus, né? Nós sabemos que os fariseus, eles eram um grupo muito forte que surgiu séculos antes de Jesus nascer, possivelmente depois do retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia, e eles foram lenta e progressivamente se desenvolvendo, e na época de Jesus, ali na Judéia, principalmente em Jerusalém, Judéia, eles eram um grupo muito forte. Eles eram estudiosos da Bíblia, pessoas que faziam muito as suas disciplinas espirituais, mas eles também eram conhecidos por serem extremamente legalistas, por estarem buscando sempre a autovisibilidade, a autopromoção. E esses grupos de fariseus, eles tinham muita influência na cultura judaica, na religião judaica, a ponto de se assentar no Sinédrio, tinham cadeiras no Sinédrio, que era o tribunal de decisões dos judeus. Eram pessoas muito influentes, pessoas que tinham uma aceitação boa da sociedade, eram vistos como homens santos, né? E aí isso é interessante porque a palavra fariseus significa justamente separados, que é o mesmo significado da palavra santo, né, na Bíblia, kadosh, tá? Então tem essa mesma designação de santos fariseus. Então eram vistos como pessoas separadas, dadas a
à piedade, à contemplação, ao estudo demasiado das Sagradas Escrituras, mas Jesus Cristo ele vai denunciar muito fortemente os fariseus. Os fariseus vão se opor veementemente contra Jesus. Vai ser um grupo vai ser uma pedra no sapato de Jesus, e Cristo vai criticar em diversos momentos, não só Jesus, como também assim o faziam os profetas antes dele, e continuaram a fazer os pastores, os teólogos, as pessoas que vieram depois de Cristo, os apóstolos, os pais da igreja, sempre denunciaram os falsos profetas, que seriam as versões novas dos fariseus. Não tem mais fariseus, os fariseus acabaram, o grupo dos fariseus acabou com a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, mas o espírito do farisaísmo continua. E a gente pode contemporaneizar esses fariseus como sendo os falsos profetas. E Cristo vai dizer em Mateus 23, ele vai dizer, olha, os mestres da lei, os sacerdotes, os escribas, aqui falando dos escribas, e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, se colocam numa situação de legislar, de ensinar a lei, mas eles, por serem conhecidos por acrescentar, dado esse legalismo deles, eles acrescentavam muito aquilo que a palavra do Senhor diz. Aí Cristo vai dizer, estou em Mateus 23, depois você lê em casa. Mateus 23 vai ser um tratado contra os mestres da lei, os fariseus. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles ensinam. Olha o que Cristo está dizendo. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles ensinam, o que eles dizem, porque eles eram muito dedicados ao estudo da palavra e faziam bons estudos, como muitos hoje fazem. Você vê muitas pessoas hoje que têm uma performance muito boa, prega muito bem, mas quando você vai olhar de perto a vida da pessoa, e é isso que é a grande questão do farisaísmo. Observe. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Vou repetir. Disse Jesus, obedeçam a tudo que os fariseus lhes ensinam, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados, colocam muitas normas além do que já tinha na palavra de Deus, e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo que fazem, olha agora a denúncia de Jesus, tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, que eram vestimentas típicas dos judeus mais chamados ortodoxos, e mostravam essas características de trazer a lei nas suas vestes. Então eles faziam questão de se mostrar mais santo pela sua vestimenta também. Gostam do lugar de honra nos banquetes, olha, e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Eles gostavam dos melhores lugares, de serem lembrados, de serem anunciados. Está aqui agora o excelentíssimo Senhor. E aí eles gostavam muito disso. E aí Cristo continua dizendo, eles gostam também de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. E então é isso que essa grande denúncia de Jesus para os fariseus é a hipocrisia. É o fariseu, biblicamente falando, é um hipócrita no sentido de que ele usa a religião para ensinar, mas ele mesmo não vive aquilo que ele ensina, e por detrás tem objetivos de autoproclamação, de ego, de buscar os melhores lugares, financeiros. Em outro lugar, Cristo vai dizer que os fariseus gostam de fazer grandes orações nas casas das viúvas para poder receber delas mantimentos, receber delas ofertas. Então, a essência do farisaísmo hoje é usar a religião para benefício próprio. Essa é a essência do farisaísmo. Nesse sentido, a letra da AIME, ela está coerente com o que Cristo fala. O que muitas pessoas têm alardeado é porque acha que a AIME está buscando destruir a igreja. Ora, nada disso. A igreja, porque no final ela diz, enquanto isso, a Amazônia queima, uma criança morre. A gente sabe que essas coisas são reais no Brasil.
A gente sabe que existem muitos falsos profetas no Brasil. Isso não quer dizer que as igrejas são assim, mas ela quer aqui alertar que existem fariseus nas igrejas, infiltrados nas igrejas, falsos profetas nas igrejas. Isso a palavra do Senhor nos alerta, isso não é novidade. Isso a palavra do Senhor nos alerta, os profetas nos alertaram, os pais da igreja nos alertaram, os pastores de antigamente nos alertaram, os reformadores nos alertaram, e a gente tem, os pastores de hoje alertam. Quem é de igreja sabe que, vez por outra, o seu pastor estará falando algo sobre falsos profetas, sobre falsos evangelhos, falsos cristos, que são pregados nas igrejas, percebe? Então isso aqui não diz respeito à política direita e esquerda, isso aqui diz respeito ao farisaísmo, aos falsos profetas que se infiltram nas igrejas buscando autopromoção, buscando favores pessoais, buscando evidências pessoais e, sobretudo, buscando dinheiro. Então eles são hipócritas, o farisaísmo é hipocrisia. Obviamente que fica aqui agora o alerta. Todos nós podemos ser fariseus em algum momento. O que eu preciso fazer? Absolutamente nada. Basta eu seguir a minha vida, basta eu andar conforme a maré para eu virar um fariseu. É aquela pessoa que vai para a igreja de vez em quando, só quando quer, só para tirar algum proveito. Ela vai para a igreja, ela tem filhos, ela chega lá na igreja, coloca o seu filho numa classe, e o filho ali tem todo o cuidado, a igreja tem todo o cuidado com aquele filho, e ela não dá uma oferta de R$1 para aquela igreja. É o tipo de pessoa que começa a explorar a religião. Inclusive, fica o alerta para a própria cantora, uma vez que ela estava participando de um reality que envolve dinheiro. Ali tinha gravadoras envolvidas e que, não estou dizendo que é o caso, tá, gente? Eu estou dizendo que ela também, como eu, como pastor, tantos outros, precisamos estar sempre olhando para as nossas vidas e nos perguntando: o farisaísmo tem entrado na minha mente, no meu coração? Eu tenho feito isso ou aquilo motivado por vantagens pessoais, pelo dinheiro, né? Então, a própria cantora, ela também sofre tentações nesta área do farisaísmo, de querer se apresentar como uma denunciante, não estou dizendo que é o caso, uma profetisa que está denunciando o evangelho de fariseus, mas ela também tem que olhar para a vida dela. Será que ela também está buscando a verdade? Todos temos que fazer isso. Então, o farisaísmo é uma tentação que todos nós passamos, desde que você ocupe cargo de liderança ou não. Obviamente que quem tem cargos de liderança devem tomar cuidado muito mais. Pessoas que trabalham com streams, pessoas que vivem como youtubers, não é o meu caso, não tem aqui nada de recursos, né, na internet, mas nada contrário, nada errado de quem faz isso de maneira ordeira, de maneira adequada, mas que não usa o evangelho de maneira descarada, que modifica o evangelho para ganhar mais likes e com isso ganhar mais dinheiro. Estão percebendo a situação? Então o evangelho de fariseus é uma realidade e todos precisamos estar cientes de que não podemos amar a Deus e ao dinheiro. Não podemos amar a Deus ou a mamon, como Cristo chama, porque ou você amará um e odiará o outro, você não poderá amar os dois. Então precisamos ficar de olho e seguir o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe grandemente em nome de Jesus.